Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje é super importante, muito cobrada nas provas, é a concordância verbal. Ok? Vamos dividi-la em duas partes. A gente vai ver hoje um grupo de regras especiais e na próxima aula a gente vai ver a segunda parte das regras especiais para a concordância verbal. A gente vai começar analisando alguns anúncios, né, para a gente tentar perceber a concordância verbal necessária em todos os casos. A grafite sempre tem esta cidade no coração. A gente vai observar o sujeito, a grafite e o verbo tem. Ok? Está concordando certinho. Chegaram as novas havaianas do Roger. Então, a gente tem sujeito, as novas havaianas e o verbo chegaram. E a gente tem aqui o terceiro anúncio. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sujeito que pode ser chamado de desencial, pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito oculto. Então, a gente sabe, não está escrito, mas a gente sabe que é nós. Então, nós nunca produzimos nem vendemos tanto. Então, a gente está concordando o sujeito com o predicado. Então, qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, tá? É normal, às vezes, a gente observar em música, alguns poemas, na fala coloquial, tá? O erro, né? Não concordar o sujeito com o verbo, tá? O exemplo que eu coloquei uma frase de Adoniran Barbosa, de uma música, veio os homens com as ferramentas. Então, corrigido seria, certo, né? Seria, vieram os homens com as ferramentas. Então, a gente observa que a gente tem dois erros aqui, além do veio, ferramenta, está no singular, mas isso aí é um detalhe, né, para a próxima aula. Bom, então, a regra que a gente tem que manter é sempre, o verbo vai concordar em número e pessoa. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Então, vai concordar sempre o verbo com o sujeito dessa oração. Vamos analisar agora que você vai perceber que em alguns momentos, né, jornais, revistas pecam também. Vamos ver o primeiro. Até 50% dos alimentos vai para o lixo. Até 50% dos alimentos vão para o lixo, tá? Diz ONU. Próximo aqui. Vou ler a partir da segunda linha, ok? Eles pertencem à comunidade árabe imigrante na França e na Bélgica que vivem em guetos nas grandes cidades. O que a gente tem que observar aqui? Qual é o sujeito dessa oração? Comunidade árabe imigrante. Então, a comunidade árabe imigrante vive em guetos nas grandes cidades. Então, o verbo ali não está concordando com o sujeito. Uma falta de atenção. Aqui, novamente, ó, abertura política e econômica desafiam Cuba. Se você observar, o sujeito dessa oração é a abertura. Abertura política e econômica, mas o núcleo é a abertura. Então, desafia a Cuba. Tá? Então, a gente tem que concordar o verbo com o sujeito. Vamos olhar agora alguns fatores que afetam a concordância verbal, tá? Prejudica a concordância verbal. A ordem indireta. O que seria a ordem indireta? A gente tem que colocar em mente. A ordem direta é sujeito e predicado. Então, a ordem indireta é quando na oração o predicado vem antes do sujeito. Olha a primeira oração. Chegou ontem à noite os convites. Até botei em parênteses coloquial. Muita gente vai falar dessa forma, vai digitar num bate-papo, num chat, vai digitar dessa forma. Mas o certo seria: chegaram ontem à noite os convites. Por causa da ordem indireta, o sujeito está lá no final da oração. Mas se a gente colocar a regra geral, né, na mente, gravar, a gente tem que saber que o sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito. A gente tem que andar juntos. Então, os convites chegaram ontem à noite. Então, quando você aparecer uma ordem direta para você, coloca na ordem direta e você vai conseguir analisar mais facilmente. Ó. Os convites chegaram ontem à noite. Ok? Um outro problema que pode acontecer, a distância entre o sujeito e o verbo. Vamos observar o primeiro exemplo. A torcida dos clubes paulistas que estavam em péssima colocação no campeonato quebraram toda a arquibancada. Vamos corrigir. A torcida dos clubes paulistas que estavam em péssima colocação no campeonato quebrou
toda a arquibancada. Porque a gente tem que observar que esse verbo ele tem que concordar com o sujeito. Qual é o sujeito? A torcida dos clubes paulistas. Né? O núcleo, é só a gente olhar qual é o núcleo desse sujeito. Torcida, está no singular. Tá? Então, a torcida quebrou toda a arquibancada. Tá? Então, por ter esse distanciamento entre o sujeito, às vezes tem um aposto, né? Tem alguma coisa no meio da oração, o verbo está lá no final. Tá? Então, pode acontecer. Então, você, às vezes, fala de outra forma para você conseguir aproximar mais o sujeito do verbo. Palavras no plural vizinhas ao núcleo do sujeito, que está no singular. Então, a gente tem aqui a educação destas pessoas impediram um prejuízo maior. Qual é o sujeito dessa oração? A educação, tá? Então, você vai colocar o verbo como impediu por conta do sujeito. Mas do lado aqui, ó, pessoas. A palavra aqui, ó, está no plural. Então, ela está do lado do verbo. Mas a gente tem que fazer, né, atenção à regra. A gente tem que concordar com o sujeito, tá? Então, a educação impediu prejuízo maior. Então, a palavra pessoas aqui só foi para distrair, tá? A gente tem que concordar com o sujeito. Vamos ver agora algumas regras especiais. Como eu falei no início, a gente vai dividir em 2 grupos, porque são muitas regras, vai ficar muito cansativa a aula. Primeira regra, quando acontece, né, quando tem nas orações sujeito composto. Então, pode ter 2 possibilidades. Pode ter uma ordem direta, sujeito e depois predicado, ou pode ter, a oração pode estar na ordem indireta. Vamos ver na ordem direta. O verbo concorda com a soma, quer dizer, concorda com os 2. As becas e o diploma chegaram. Então, o verbo vai concordar com os 2. Na ordem indireta, ou seja, o predicado vem antes, tanto faz, pode estar no plural como pode estar no singular. Observa, chegou o diploma e as becas. Ou eu poderia falar, chegaram o diploma e as becas, tá? Atenção, porque pode acontecer de você ter uma questão em alguma prova para você marcar uma oração errada e tem uma oração parecida com essa. Chegou o diploma e as becas. Está errado? Não. Porque posso conjugar dessa forma ou como eu posso conjugar com o verbo no plural, chegaram, ok? Sujeito composto, quando os núcleos forem sinônimos. O verbo também pode estar no plural ou no singular. A gente já estudou o que é sinônimo, hein, gente? Quem tem dificuldade, volta algumas aulas lá atrás. A maldade e a ruindade habitavam o seu ser. A maldade e a ruindade habitavam o seu ser. Então, posso colocar das 2 formas, tá? Quando tiver núcleos sinônimos no sujeito composto. Sujeito composto que esteja seguido de aposto recapitulativo. A gente também já estudou em função sintática aposto, ok? 2 exemplos aqui. Vinho, caviar, praia, nada o fazia feliz. Então, a gente tem o aposto recapitulativo aqui, nada, e a gente vai colocar o verbo concordando com a palavra nada, tá? A gente não vai concordar com todo esse sujeito aqui composto. Areia, sol, barulho, tudo a incomodava na praia. Então, incomodava aqui, a gente vai concordar, deixar de acordo com o aposto recapitulativo, ok? Sujeito composto, quando eles têm núcleos, né? O sujeito composto tem 2 núcleos, tem um ezinho aí ligando os 2. Eles pertencem a classes gramaticais diferentes. Por exemplo, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. A primeira pessoa vai prevalecer. Eu e tu cantamos bem. Primeira pessoa, eu, segunda pessoa do singular, tu. Prevalece a primeira pessoa. Eu e ele cantamos bem, prevalece a primeira pessoa, tá? Sempre vai prevalecer a primeira pessoa do plural. Pronome de tratamento. O verbo e os pronomes vão para a terceira pessoa do singular. Olha o exemplo, eu coloquei até os pronomes também para você perceber. Quando a gente fala em pronome de tratamento, você entra, Vossa Excelência, Vossa Majestade, ok? Vossa Excelência parece tão abatida. É porque seu filho ainda não ligou? Você não precisa colocar por vosso filho, ok? Vai deixar sempre na terceira pessoa do singular.
Sujeito oracional. Se o sujeito for uma oração inteira, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Foi difícil chegar a este design. É necessário que todos façam os exercícios. Lembre-se que, nesse caso, trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Voltando lá numa outra aula que a gente teve lá atrás sobre as orações subordinadas, ok? Substantivo coletivo e expressões partitivas. Isso é bem interessante, bem cobrado. O verbo fica no singular, caso não seja seguido de substantivo no plural. Exemplo, o bando fugiu, a maioria conseguiu, a minoria faltou. Você sempre vai deixar o verbo no singular. Mas, se você tem alguma palavra, né, após o substantivo coletivo que esteja no plural, tanto faz, olha. O bando de marginais fugiu, eu posso falar o bando de marginais fugiram. A maioria dos alunos passou ou a maioria dos alunos passaram, tá? O que a gente observa aqui? A gente poderia concordar o verbo com a palavra o bando, ou a gente pode concordar o verbo com a palavra marginais, tá? Então, assim, tanto faz, as duas formas estão certas. Com os pronomes relativos que e quem. Vamos lá. Vamos ver primeiro que. Na função de sujeito, faz com que o verbo concorde sempre com o antecedente. O que é um antecedente? A palavra que vier antes do que. Foram os problemas que a motivaram. Se a gente observar, o que antecede o que? Problemas. Então, o verbo vai ficar concordando com a palavra problemas. Se a frase nessa oração fosse foi o problema que a motivou. Então, problema no singular, motivou no singular. Vamos ver quem. Na função de sujeito, o verbo concorda com o antecedente ou fica na terceira pessoa do singular. Fui eu quem fiz ou fui eu quem fez, tá? Ou você concorda e deixa ele na primeira pessoa, eu fiz, ou você deixa na terceira pessoa do singular, seria ele, né? Fui eu quem fez. Algumas pessoas preferem falar na primeira pessoa, outras preferem usar na terceira pessoa. As duas formas estão corretas, ok? Agora, bem atenção demais agora nos verbos haver, tá? A gente vai entrar em dois grupos do verbo haver. Verbo haver e fazer. Haver, quando sinônimo de existir ou acontecer é impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular. Verbos impessoais, eles não têm variação. Então, observa, quem tiver dificuldade ainda, isso foi cobrado, foi falado para vocês, a gente fez exercício, a gente estudou função sintática, tá? A gente estudou os tipos de sujeito. Vamos ver a primeira oração. Não havia dúvidas de quem era o culpado. Então, a gente percebe, ó, sinônimo de existir não existiam dúvidas. Então, o verbo haver não vai flexionar, mesmo a palavra dúvida, dúvidas, né? Ela está no plural. Outros exemplos aqui, ó, houve confrontos recentemente, pode haver novos confrontos, deve haver interessados. Então, a gente nunca vai colocar, vai flexionar esse verbo para o plural, porque o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal, ele não vai ter modificação. Agora vamos ver um outro grupo, os verbos haver e fazer. Quando a gente tem o verbo haver e fazer no sentido de tempo passado, decorrido, sempre vai estar no singular, sempre, tá, gente? Coloquei sempre, é uma palavra forte, mas é sempre. Há 20 anos não visito minha terra natal. Faz 2 anos que a conheci. Vai fazer 3 meses que não bebo. Então, a gente observa, por exemplo, a segunda oração, bem comum a gente ouvir, fazem 5 meses que não vou à escola. Mas a gente não, é tempo passado, tempo que passou, tempo decorrido, o verbo fazer ou haver, ele não vai mudar. Então, faz 5 meses que não vamos à escola. Ok? Verbo haver e fazer, tempo passado, sempre no singular. Agora a gente vai ver indicações de horas, datas e distância. Isso é bem cobrado também. O verbo vai sempre concordar com um número. São 2 horas, é 1h20,
são 20 de setembro, são 30 metros. Eu sei que para alguns é até estranho falar são 20 de setembro. Quem tiver dificuldade, vai usar é dia 20 de setembro. Tá? A gente vai concordar sempre com o número. Então, 2 horas, então são 2 horas, ok? Agora a gente vai conferir alguns exercícios para a gente observar se a gente conseguiu guardar algumas das regras, ok? A gente vai fazer a primeira questão do IFES. Assinale a oração em que a concordância verbal está correta. E aí, ó, IFES, né, o Instituto Federal do Espírito Santo, e o verbo haver. Falei para vocês, é sempre cobrado demais o verbo haver. Vamos lá, letra A. Haviam violências demais e houveram momentos de intolerância ao redor do mundo. Letra B. Há pessoas violentas demais e a tolerância está em falta no mundo. C. Haviam muitas pessoas violentas naquele ambiente. D. Hão violências demais aqui. Letra E. Houveram muitas pessoas violentas no bar naquela noite. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Vocês vão matar essa questão, ó. Verbo haver, quando sinônimo de existir ou acontecer, é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular. Não havia dúvidas de quem era o culpado. Houve, pode haver, deve haver. Vamos voltar lá na questão. Então, qual seria a alternativa correta aqui? Há pessoas violentas demais e a tolerância está em falta no mundo. Olha, no sentido de existir, aqui não poderia ser haviam, e sim havia. No mesmo caso aqui, no mesmo caso aqui e no mesmo caso aqui, tá? Então, toda vez que a gente tem o verbo haver ou fazer no sentido de existir, sempre é verbo impessoal, não há concordância, tá? Então, há pessoas violentas. Você vai pensar assim, mas pessoas violentas está no plural, mas é um verbo impessoal, ok? Próximo, no IFE, Instituto Federal Fluminense. Na concordância verbal, estuda-se a adequação do verbo ao sujeito da oração, considerando as flexões de número e pessoa. Ele já explicou o que é concordância verbal. E que item a análise da concordância está de acordo com a norma culta da língua. O que a gente vai observar nessa questão? A gente tem a frase e ele vai explicar essa concordância, tá? Olha só o enunciado, em que item a análise da concordância está de acordo com a norma culta da língua. Tá? E não é só a oração, a análise tem que estar de acordo, ok? Vamos ler e vamos tentar achar a resposta. Letra A. A forma verbal destacada em há pelo menos 5 caminhos para viver bem ou florescer. Encontra-se no singular, concordando assim com o sujeito 5. B. Em não há um único número que diga como ele está. A forma verbal também está no singular, pois seu sujeito é um único número. C. A frase minha ciência sempre foi um trabalho em construção. Possui verbo na terceira pessoa do singular, que concorda com o núcleo do sujeito ciência. D. São diferentes os sujeitos das formas verbais sublinhadas em não estou renegando, apenas corrigindo e ampliando o que fiz antes. Letra E. No período de maneira semelhante, os humanos são muito complicados e não dependem de um único fator. Existem 2 orações, a primeira com sujeito e verbo no plural e a segunda com sujeito indeterminado. E aí? Como é que a gente vai achar essa resposta? Eu vou marcar para vocês a alternativa correta, que é a letra C, e a gente vai ver o que está errado nas outras. Ó, o verbo haver, aqui o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, aqui, ó, concorda com o sujeito 5, já estaria errado. A forma verbal também está no singular, pois seu sujeito é um único momento. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, não tem sujeito. Então, a B também estaria errada. São diferentes os sujeitos das formas verbais sublinhadas. Estou renegando, apenas
corrigindo e ampliando. Na verdade, o sujeito é eu não estou renegando apenas, eu estou corrigindo e ampliando. O sujeito é o mesmo, ele só está sendo omitido, né? Sujeito residencial ou oculto. No período de maneira semelhante, os humanos são muito complicados e não dependem de um único fator. Duas orações, a primeira com sujeito e verbo no plural, são, os humanos são, e a segunda com sujeito indeterminado. Na verdade, aqui é só um sujeito, não dependem de um único fator. Só não estou conseguindo ver que é os humanos, né? Ele está desinicial aqui também, tá? Não é indeterminado. A gente tem umas regrinhas de sujeito indeterminado, só vocês voltarem lá nas aulas e estudarem mais uma vez, tá bom? Eu separei uma lista com 10 exercícios para vocês treinarem essa parte que a gente viu de concordância verbal, ok? Não deixem de fazer qualquer dúvida, a gente se vê, deixa a sua dica, deixa a sua dúvida e a gente tira essa dúvida na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.